Graça e paz, amados de Deus, estamos aí para mais um episódio, desta série, lendo e comentando esta obra clássica de Agostinho de Hipona, Confissões. Pois é, assim como eu, você talvez nunca tenha lido Confissões. Eu cheguei a ler boa parte, mas parei. E juntamente com você, juntos estamos aqui do zero, lendo toda a obra. E o legal, comentando, Então a gente tem esse compromisso aí de juntos aprendermos a conhecer a mente de um dos maiores teólogos de todos os tempos, ok? Estou no capítulo 1, no livro 1, versículo 13. Ele ainda está falando ali do período, ele saiu da fase das impressões que ele tinha como um bebê e agora ele vai falar um pouco sobre a sua tenridade ali, pequenininho, garotinho. Mas antes de nós entrarmos propriamente no texto para comentarmos, eu não posso de pedir a sua ajuda, e você tem várias formas de ajudar esse canal. Primeiro é compartilhando, dando like, compartilhando em grupos de WhatsApp, grupinhos de Facebook para ajudar a engajar o canal. Não esqueça de comentar. Ainda que você diga assim, bom dia pastor, aleluia, glória a Deus, estamos juntos, estou acompanhando também, assim como o senhor, a leitura de confissões. Quando você comenta, o YouTube entende, o logaritmo do YouTube entende que esse vídeo é importante, então ele começa a divulgar para outras pessoas e assim esse canal vai crescendo para a glória do Senhor. Amém? E você também pode tornar-se um apoiador. Aqui abaixo no link da descrição tem o link do Apoia-se e você pode ajudar esse canal a partir de R$5, lá na plataforma, 5, 10, 15, aquilo que você puder. Você poderá ser um apoiador mensalmente, abençoando esse canal. Você entende que o canal é importante e relevante. E você vai fazendo isso, logo de imediato você vai fazer parte do grupo do WhatsApp que nós temos, dos apoiadores. E logo em seguida, dentro em breve, quando nós batermos a meta, que está lá na plataforma do Apoia-se, que você vai ver, nós vamos começar a sortear livros de teologia, para os apoiadores, ok? Então vamos lá. Diz aqui Agostinho, na sua Confissões. Depois de ultrapassar a infância, cheguei à meninice, ou melhor, ela chegou até mim, desbancando a infância, que não foi embora, pois para onde foi? E no entanto ela já não existia, pois eu já não era um bebê sem fala, mas um menino falante. Disso eu me lembro, e a partir de então observei como aprendi a falar. Não aconteceu que os mais velhos me ensinaram palavras, como, logo em seguida, ensinaram-me outras coisas, de acordo com algum método estabelecido. Mas eu, desejando expressar meus pensamentos por meio de gritos e sons confusos e vários movimentos de braços e pernas, de modo que minha vontade fosse satisfeita, e, no entanto, sendo incapaz de expressar tudo o que eu queria, ou dirigir-me a quem queria, por meio do entendimento que tu, meu Deus, me deste, comecei a praticar os sons na minha memória. É interessante, que ele vai fazendo uma retrospectiva da sua vida, desde a sua terra infância, e ele vai entendendo, compreendendo que ainda que ele não tivesse conhecimento de Deus, ele entendia que a mão de Deus estava sobre ele, permitindo com que ele tivesse entendimento, permitindo com que ele guardasse as palavras, os sons na sua memória. Ele, como adulto, escrevendo suas confissões, ele entende que Deus já direcionava todas as coisas na vida dele, mesmo ele nunca, nunca tendo tido o entendimento de Deus ainda. É importante lembrar sempre que Agostinho, ele era monergista, ele cria na eleição, na predestinação. Então, na concepção dele, ele, Agostinho, era um escolhido, um predestinado, um eleito, desde antes dele nascer. Então essa concepção está presente nesse tipo de declaração, E demais assim, quando as pessoas mencionavam alguma coisa e ao falar se voltavam para ela, eu via e gravava na memória o nome que elas proferiam para designar aquilo que apontavam. E o fato de que elas se referiam a uma coisa, não a outra, era claramente indicado pelo movimento do corpo e pela linguagem natural. Por assim dizer, comum a todos os povos, expressa no semblante, nos movimentos dos olhos e até nos gestos das mãos e tons de voz, que indicavam as comoções da mente que persegue, possui, rejeita ou evita alguma coisa. E assim, constantemente ouvindo palavras que iam ocorrendo em várias frases,
eu aos poucos entendia o que elas representavam, como criança. Depois de acostumar a boca a esses sinais, por meio deles, expressava a minha vontade. Assim trocava com as pessoas ao meu redor esses sinais corretos de nossa vontade e mergulhava mais fundo rumo aos tempestuosos diálogos da vida, ainda dependendo da autoridade paterna e das vontades dos mais velhos. Ele não fala aqui quantos anos ele tinha, vamos dizer, 4, 5, 6 anos. Ele falava que ficava observando ali as falas, os discursos dos adultos, gravava na sua memória para poder repetir. Ele começa a observar o aprendizado, né? A percepção de todo ser humano na tenridade ali, observando o comportamento dos adultos para imitarem, né? O versículo 14 é interessantíssimo. Ele diz assim, ó meu Deus, que misérias e zombarias passei então a sofrer, quando a obediência a meus professores me foi apresentada, como sendo adequada para o menino, a fim de que eu pudesse prosperar neste mundo e destacar-me na arte de falar em público, que me serviria para obter o aplauso dos homens e enganosas riquezas. Olha só, ele diz assim, quando eu comecei a estudar, a ser preparado, né, para falar em público, nas artes, né, era intenso, né, os ensinamentos, as disciplinas eram intensas, os estudos, né, as crianças, né, passavam praticamente o dia todo com seus professores, então era muito rígido o ensinamento. E preparavam os jovens, principalmente os homens, para isso, para as crianças e os adolescentes para isso, para se preparar para a vida, para a riqueza, para receber os aplausos. E ele fala, esse tipo de coisa que era me ensinada na escola serviria para obter o aplauso dos homens e enganosas riquezas. Interessante isso, né? Ele está dizendo que a escola prepara, né? Prepara a pessoa para o mundo, né? Para ganhar dinheiro, para ser bem sucedido, assim como hoje, né? Então as questões da fé espirituais, né? A gente recebe geralmente, né, dos nossos pais, ou quando nós não temos pais piedosos, né, alguém vem e apresenta Cristo para nós. Mas ele diz aqui, ó, essas coisas que eu estava aprendendo com meus professores já na terra infância era para me preparar para receber os aplausos dos homens e receber enganosas riquezas, olha só. Então ele está se queixando aqui dessa fase. Ele diz assim, em seguida fui enviado à escola para receber erudição, que eu, coitado, não sabia para que servia. No entanto, quando eu era lerdo, olha o que ele vai declarar, no entanto, quando eu era lerdo, lento na aprendizagem, eu era espancado. Olha só. Aí ele diz assim, isso era considerado correto por nossos antepassados, e muitos que haviam passado antes pelo mesmo caminho estabeleciam para nós penosos percursos que percorrimos resignados, multiplicando agruras e sofrimentos para os filhos desde Adão. Eu me lembro que eu tinha 6 anos de idade, isso é até pouco tempo, né? Essa questão de punição, talvez seus pais, você está me assistindo, seus pais, seus avós, tenham, principalmente no interior, né? Tenham sofrido isso, né? Punição dos professores, reguada na mão, castigo em pé no canto, tá de castigo, fica em pé com a cara pra parede. Eu cheguei a ver isso. Olha que eu não sou tão velho, não. Cheguei a ver isso, me lembro que minha professora, eu tinha 6 anos de idade, minha professora na primeira série, eu não sei o que eu fiz lá, fiz uma arte como criança de 6 anos, na sala de aula, eu sei que ela me pegou aqui pro cabelo assim, no couro, me levantou, olha, eu chorei, cheguei em casa, contei pra minha mãe, minha professora me espancou. Então aí você imagina isso, imagine isso há 1500 anos atrás, cara. Como deveria ser. Se até há pouco tempo aí os professores tinham essa autoridade exagerada ao ponto de espancar os seus alunos, eu tive professor ainda com 6 anos de idade, outra professora na mesma escola, essa me puxou aqui pelo cabelo, tinha uma outra que tacava giz, de repente você viu aí professor que tacava apagador no aluno, né? Enfim, ele está reclamando aqui, dizendo, quando eu era lerdo no aprendizado, tinha dificuldade de raciocínio, o professor me lascava, espancava. Aí diz assim, isso era considerado correto nos nossos antepassados. Ok. Aí ele diz assim, mas, Senhor, nós descobrimos que os homens recorrem a Ti, e deles aprendemos a pensar em Ti, segundo os nossos poderes, como sendo alguém grande que, embora oculto aos nossos sentidos, podia nos ouvir e ajudar. Foi assim, na meninice, que comecei a dirigir-te orações. Olha só,
quando criança ele passava por esses espancamentos e falava, meu Deus, me ajuda, por quê? Ele mesmo diz que a sua mãe, Mônica, era cristã. Então ele devia ver sua mãe piedosa, falando das coisas de Deus. Então ele sabia que existe um Deus que ele podia recorrer, olha só. Estava sendo espancado na escola, ele começava a dirigir orações. Foi assim que comecei a dirigir orações. Meu auxílio e meu refúgio. E rompi as limitações de minha língua para te invocar, suplicando-te, embora eu fosse pequeno, mas com grande seriedade, para que eu não fosse espancado na escola. Olha só. Então ele começou a ter essa percepção de que existia um Deus no qual ele podia invocar pedindo livramento. Criança, quantos anos? 5, 6? Interessante, né? Muito interessante. Eu começo a pensar também na minha vida. Me lembro que eu não conhecia o Senhor, né? E eu sofri um acidente com 13 anos de idade, um acidente automobilístico. E eu me lembro que houve uma colisão. Eu estava atrás no carro do meu tio. O carro parou em determinado ponto na estrada, ele parou. E resolveu dar uma ré no acostamento dessa estrada. Aí de noite, quase meia-noite, vi um cara bêbado, não viu o carro do meu tio, bateu. Engavetou atrás. E eu apaguei nesse. Eu estava atrás no carro. Estava meu tio, né, motorista e minha tia no carona. E quando houve ali a colisão, eu apaguei. E quando eu acordei, eu me lembro que eu acordei, os bombeiros estavam presos nas ferragens, bombeiros me resgatando, eu apaguei de novo. Depois eu acordei e já estava na ambulância para ser levado para o hospital. Eu não conhecia o Senhor, eu tinha 13 anos de idade, eu falei assim, se o Senhor me der um livramento, porque eu estava todo dolorido, não sabia se tinha tido alguma hemorragia, alguma coisa, se eu ia morrer, se eu ia sobreviver. Estava sentindo dor em todo o corpo, sendo levado para o hospital. E eu invoquei o Senhor, se o Senhor me der o livramento, eu prometo que eu vou ser crente. Foi isso que eu fiz. Claro, eu só fui me converter 2 anos e pouco depois. E diz assim, quando tu não me ouvias, evitando com isso me lançar no ridículo, os mais velhos, sim, meus próprios pais, que todavia não queriam meu mal, riam-se de minhas punições, que eram então meu grande e grave problema. Aqui interessante, né? A obra é Confissões, né? Então ele está declarando assim, olha, meus pais, até minha mãe que era crente, a Mônica, ria, o pai dele era ímpio, né? Incrédulo. Até mesmo os meus pais riam das minhas punições. E eu aqui serinho buscando o Senhor. Interessante, né? Estamos aí, estamos seguindo aí mais um episódio da série de Confissões de Agostinho. Até a próxima. Deus abençoe.